Dessa vez cá estou eu aqui sem aquela vozinha de computador, porque eu tenho certeza que alguns acharam bem estranho aquilo. Mas enfim, ano passado, em comemoração ao aniversário de 3 anos, eu fiz um vídeo resumo sobre a história do meu jogo favorito, Twisted, mesmo sabendo que alguns, ou talvez a maioria, nem seja fã de visual novel. Porém, eu sou o tipo de pessoa que gosta de falar daquilo que gosta, isso porque me faz bem e me cativa. Até porque, até onde eu sei, faz bem você falar daquilo que você gosta, porque é uma coisa que te faz feliz. E dessa vez, em comemoração ao aniversário de 4 anos do jogo, eu resolvi fazer um vídeo apresentando a vocês os dormitórios que tem no jogo. Claro que todos eles até que são legais, porém, eles não são mar de rosas devido às regras. E vão por mim, o primeiro dormitório é bem mais rígido do que vocês pensam, porque vocês nem sabem o número de regras que tem naquele dormitório. Só que antes de tudo, uma correçãozinha aqui, é que primeiramente eu realmente ia falar primeiro da Hetzlabil. Só que em ordem cronológica, eu deveria começar primeiro com o capítulo prólogo, que é o Bem-vindo ao Mundo dos Vilões. Pois nele, a gente conhece primeiramente o dormitório onde o protagonista vai viver. E meus amigos, pensa num diretor filha da puta. Pois o dormitório onde o nosso protagonista tá vivendo atualmente era literalmente chamado de dormitório em ruínas, decrépito, arruinado, destruído. E eu digo inicialmente era, porque no início o dormitório era realmente destruído, era abandonado, ninguém fazia uma reforma sequer lá. Só pra vocês terem noção, tinha teia de aranha, janela quebrada, até goteira tinha lá, gente. Só que, meus amigos, esse aí não é nem a cereja do bolo. A cereja do bolo era literalmente tem fantasmas morando lá. Fantasmas esses que eram os únicos residentes daquele lugar, só que com a chegada do Green e do Yu, as coisas acabaram mudando. E por que o diretor simplesmente não colocou o Yu e o Green num lugar mais confortável? Simples! Ele queria evitar a fadiga e simplesmente se achava que era uma ótima ideia colocar 2 figuras dentro daquele lugar precário. Maravilhoso! Os fantasmas em si não são um problema para eles. Na real, eles de início só queriam assustar a gente. Só que eles começaram a conviver com o Green e o Yu e se tornaram bastante íntimos e amigos. E vão por mim, o único problema e a ameaça real, na minha opinião, é o próprio diretor, que pelo amor de Deus, que cara irresponsável da p***. Eu basicamente resumi o dormitório como precário, porém no final do book 6, ele acaba passando por reforma e começa a ser um lugar bem mais apresentável, tipo até que enfim esse dormitório passou por uma reforma. Inclusive, um detalhe que é notável é que, diferente dos outros dormitórios que podem ser acessados pela câmara de espelhos, o dormitório decrépito não tem esse meio de locomoção, visto que ele é localizado dentro do térreno da escola, perto do prédio principal. Sendo basicamente um lugar de fácil acesso, qualquer um pode chegar lá até a pé, sem dificuldade nenhuma. E como eu já disse antes, os únicos residentes... Especificamente, os únicos residentes vivos naquele dormitório são o Green e o Yu, já que de resto, os residentes que temos, pelo menos não nesse nosso plano físico, são os fantasmas. Só que como eu já disse, ou pelo menos não disse, não sei, né? Eles são gente fina, eles não fazem mal nenhum a ninguém, nem uma mosca, ele até age como figura familiar. Agora, de curiosidades sobre o dormitório, até que são pouquinhas, digamos assim. Só que, começando com um bem fácil e até pra quem passou a vida assistindo curtas da Disney, especificamente a lá As Aventuras de Mickey e Donald, né? E de primeira curiosidade, essa é até bem fácil de notar, e se você viu esse curta que eu vou citar, é que o quarto do Yu e do Green que eles dormem é uma referência a um curta de 1936 do Mickey Mouse chamado Do Outro Lado do Espelho, que por sua vez referencia o livro de Lewis Carroll, que é a sequência de Alice no País das Maravilhas, que é o Alice através do Espelho. Agora, de curiosidade 2, isso não é pra quem leu o mangá de Twisted, ou se você tiver interesse em ler, aí fica no seu critério. É que o quarto tem 2 camas, diferente do jogo que só tem uma cama, obviamente. Isso no mangá é uma coisa bastante recorrente, acontece algumas coisas diferentes do que acontecem no jogo, ocorrendo algumas mudanças ou algumas retiradas de alguns momentos que estão presentes no jogo para serem colocados no mangá. E adivinhem só, o quarto dos meninos simplesmente são uma dessas mudanças, que em vez de ter apenas uma cama, como no jogo, tem 2 no lugar, já que é uma pro Green e uma pro Yu. Agora, de última curiosidade, o nome em inglês do dormitório, Ramshackle Dorm, é literalmente traduzido para estado de abandono. Meu Deus do céu, enfatizam bastante o coitado do dormitório ser abandonado. Eu, sinceramente, escolheria outro nome, visto que agora ele passou por uma reforma, né? Só que, meus amigos... E de curiosidade bônus, o dormitório decrépito é o dormitório que mais sofreu na história desse jogo, velho. Sério, nossa senhora. Coitado, pensa num dormitório que sofre muito.
Porque além de no book 3, o coitado do dormitório quase ter sido vendido, entre aspas, pro Azul, quando o Yu assinou o contrato com ele, no book 6, ele simplesmente foi destruído. Meu Jesus amado, foi destruído de forma acidental, se assim podemos dizer. Mas, meu Deus do céu, pobre dormitório. Pensa no bichinho que sofreu. Mas enfim, esse é o fim do vídeo. O primeiro dormitório a ser comentado foi o dormitório decrépito, apesar dele não contar exatamente no jogo como um dormitório fixo. Mas ele conta pelo fato de ser a moradia do nosso protagonista, coitado, já que ele tá basicamente preso naquele mundo. E o próximo dormitório que eu vou comentar futuramente vai ser o dormitório da Hatsubabiu. Então, até a próxima, pessoal!